Esse é o ValenteCast, um podcast de Direito, Educação e Tecnologia. Meu nome é Oscar Valente Cardoso e o nosso conteúdo também pode ser lido em formato de texto no site oscarvalentecardoso.com/blog e também nós temos outros conteúdos em vídeo no canal do YouTube Oscar Valente Cardoso. O episódio de hoje é sobre as sanções administrativas previstas nos artigos 52, 53 e 54 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, que entraram em vigor no dia 1º de agosto deste ano de 2021, de acordo com a regra de direito intertemporal do artigo 65, inciso 1A da LGPD. O fato de essas normas terem entrado em vigor agora no dia 1º de agosto, finalmente nós temos todos os artigos da LGPD em vigor, isso não impede que as pessoas sejam responsabilizadas pelo descumprimento das normas da LGPD entre o dia 18 de setembro de 2020, que foi quando a maior parte das normas legais entrou em vigor, e o dia 31 de julho de 2021, ou seja, o dia anterior à entrada em vigor das sanções administrativas, porque o eventual cumprimento da lei já poderia ter sido punido de alguma forma pelo judiciário, em processo judicial movido por algum legitimado, ou eventualmente por outros órgãos administrativos, como por exemplo o PROCON, com fundamento em dispositivos legais e regulamentares diferentes daqueles previstos nos artigos 52 a 54 da LGPD. E a LGPD tem uma lista de 9 sanções possíveis e diferentes previstas no artigo 52 que podem ser aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A primeira é a advertência, com a indicação de um prazo para a adoção das medidas corretivas. Segunda, multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, com a exclusão dos tributos sobre esse percentual, limitada no total máximo de R$50 milhões por infração. Terceira é a multa diária, devendo ser observado o limite total da aplicação de multa simples, ou seja, o valor total da multa diária, com a soma de todos os dias da sua incidência, não pode ultrapassar o valor da multa simples, de no máximo até 2% do faturamento do controlador, e observado o limite máximo de R$50 milhões por infração. Quarta sanção, a publicização da infração, e que pode ser aplicado somente quando a infração for devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência, ou seja, a ANPD não pode impor essa sanção de forma preventiva. O artigo 48 da LGPD prevê que o controlador tem um dever de comunicar à ANPD e aos titulares a ocorrência de um incidente de segurança que possa acarretar um risco ou um dano relevante aos titulares. Mas essa publicização da infração, ou seja, quando se constatar que houve alguma irregularidade, algum ato ilícito praticado pelo agente de tratamento, isso só pode ocorrer após a apuração e a confirmação da ocorrência de uma infração à LGPD. A quinta sanção é o bloqueio dos dados pessoais objeto da infração até a sua regularização. A sexta é a eliminação dos dados pessoais objeto da infração. Ou seja, a multa, apesar de ser um valor que pode ser relativamente alto, dependendo da gravidade e da quantidade de ocorrências, ainda é a menor das sanções, porque o bloqueio ou eliminação do uso de dados pessoais, do tratamento de atividade de dados pessoais pelo controlador, pode gerar uma perda econômica muito superior a uma multa, ainda que essa multa chegue ao valor de alguns milhões de reais. E aqui nesse ponto também chama a atenção que o bloqueio e a eliminação dizem respeito apenas aos dados pessoais objeto da infração, ou seja, não pode compreender dados pessoais que não foram atingidos pelo incidente ou por alguma violação à LGPD. E na sequência, as sanções administrativas mais graves, porque a sétima é a suspensão parcial do funcionamento do banco de dados objeto da infração por um período máximo de 6 meses, prorrogável por mais até 6 meses, até que o controlador regularize
as suas atividades de tratamento. E na sequência, a 8ª sanção é a suspensão do exercício de qualquer atividade de tratamento dos dados pessoais objeto da infração pelo período máximo de 6 meses, também prorrogável por mais 6 meses. Ou seja, dependendo do objeto da atividade do controlador, essa paralisação parcial ou total das suas atividades de tratamento pode levar, a uma paralisação de todas as atividades realizadas pela organização. E em nono e último lugar, a sanção mais grave é a proibição parcial ou total do exercício de qualquer atividade de tratamento de dados pessoais. A LGPD condiciona a imposição de qualquer uma dessas 9 sanções à instauração de processo administrativo, um exercício prévio da ampla defesa pelo suposto infrator e também da observância de outros princípios cabíveis, como contraditório e, de uma forma mais ampla, o devido processo legal. E, além disso, também a LGPD define quais são os critérios a ser observados para a definição da sanção a ser aplicada, seja de forma isolada ou em conjunto com outras sanções administrativas. Por hoje é só, e em breve eu volto com mais um episódio do ValenteCast. Até mais!